Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Se você é um homem que se preocupa com constituição de família, que se preocupa com o seu futuro, que tem os pés no chão, que é alguém que gosta de planejar, ter metas, eu acho que esse vídeo é para você. E hoje nós vamos abordar 3 vermelhinhas, tá? Para quem gosta de falar de relacionamentos, falar do cenário jurídico, né? Que eu acho que a vida se constitui em grande parte de pessoas, né? De entes queridos, ninguém está vivendo sozinho como um ermitão, né? E nem mesmo em um mosteiro você vai viver dessa forma, porque a maioria dos mosteiros são cenobitas, não é mesmo? E essa vermelhinha eu quero primeiro começar com um papo que eu tive com um rapaz que está morando aqui, um amigo meu. E eu falei com ele que eu acho que nós vamos presenciar uma catástrofe. Em que sentido? Nós vamos observar e viver. Você que está assistindo esse vídeo agora, você vai fazer parte dessa nova mudança de paradigma social, tá? A gente vai ver uma geração de homens que vão morrer e passar a velhice, boa parte da velhice, ou solitários e sem dinheiro, tá? E por que que eu tô falando isso com vocês? A gente já vem de uma geração... que teve menos filhos, tá? As gerações passadas das nossas avós, por exemplo, são gerações que tinham 7, 8, 9, 10 irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço uma pessoa que tem uma tia já mais velha, que está com um caso de cegueira, e é uma pessoa que, né, tudo que envolve justiça é muito burocrático, muito difícil, e é uma pessoa que não tem condições de se cuidar, e a justiça, né, entende que ela tem condições. O que significa que você não pode mexer na conta bancária dessa pessoa, e essa pessoa, embora tenha dinheiro, ela não usa esse dinheiro e fica deixando o ônus para aqueles que estão à sua volta, no caso, os irmãos, né? Mas veja bem, é uma pessoa que já está passando por problemas de saúde, e embora ela não tenha filhos, ela tem vários irmãos que podem se revezar e lidar com essa pessoa que, por sinal, é uma pessoa muito difícil, tá? Então a gente vê que a pessoa tem esse círculo de apoio. Eu me lembro que quando eu residia no Rio de Janeiro, eu estava fazendo panfletagem, distribuindo panfleto das minhas próprias aulas particulares, e eu já mencionei isso aqui num dos vídeos antigos, e eu quero reiterar para os novos seguidores. Eu dava aula para 2 irmãos, eu só perdi, foi um dos melhores empregos que eu já tive, que eu cobrava bastante na hora-aula, ia lá poucas vezes, né, e tirava um troco bom. Mas quando teve a mudança de governo, a mãe desses meninos, ela era bancária, ela foi transferida para São Paulo. E em aulas de inglês, como você tem que praticar o vocabulário, né, nos mais diversos âmbitos, é uma coisa extremamente natural durante uma aula de inglês particular ou num cursinho, você adentrar assuntos que vão estar no limiar da esfera bem íntima da pessoa. E esses 2 meninos, né, eles caíram na estatística de drogaditos, de problemas, de homens que não tiveram pais, essas estatísticas que nós conhecemos bem, embora a mãe nunca tenha praticado maledicência, alienação parental, nada disso. Esse afastamento ocorreu porque cada um foi morar num estado, e durante esse período que eu lecionava inglês para eles, eu não sei se foi um pouco antes ou nesse exato período, mas o pai veio a falecer de doenças, tá? Morando sozinho em outro estado, e ele me confessou uma coisa que me entristeceu profundamente, mas ao mesmo tempo me abriu os olhos para uma realidade, só reconfirmou, corroborou aquilo que eu já pensava, que ele não sentiu tanta falta do pai. Ele via o pai todo ano, tá? Religiosamente, já é um cenário positivo quando a gente analisa essa esfera jurídica do Brasil que está acabando com os homens, né? Legitimando a alienação parental, que virou uma verdadeira epidemia. Então muitos homens, embora continuem com as suas obrigações
financeiras não conseguem ver o filho nem mesmo durante as férias, mas na melhor das hipóteses, você vendo o seu filho durante as férias uma vez por ano, a mãe não interferindo negativamente na relação, é bem provável, né? Não apenas possível como provável, que você não vai desenvolver um afeto com relação ao seu pai verdadeiramente familiar, né? Porque a intimidade vem do convívio diário. Agora você pensa bem, a quantidade de homens hoje, tá, que estão alienados dos próprios filhos ou pagando pensão para um filho que mora em outro estado, um filho que ele vê uma vez por ano ou menos, e quando ele chegar na velhice, né? Além desse exemplo que eu dei para vocês, dessa moça que eu conheço, que já é cega e está sendo amparada por uma família de vários irmãos, que antigamente era comum ter muito filho. A minha avó recentemente quebrou o fêmur pela segunda vez, a primeira vez ficou na cadeira de rodas, fez cirurgia, colocou parafuso na perna, e como ela já está em estágio de osteoporose relativamente avançado, recentemente, não tem muito tempo não, tá? Ela foi levantar o joelho e acabou só de esbarrar o joelho no box, quebrou a perna novamente, cadeira de rodas novamente, fisioterapia, aquele processo todo do zero. Mas além, dois pontos importantes. Primeiro, a sociedade tem muito mais pena da mulher, né? No geral. O homem, mesmo já mais idoso, não tem esse mesmo amparo. E segundo, né, que ela tem filhos. A minha mãe, a minha tia, meus 2 tios, e uma outra realidade que não faz parte da realidade da maioria dos brasileiros, que é uma condição financeira razoavelmente alta, que permite pagar 2 funcionários, pessoa para estar lá mexendo, né, a cidade vizinha. Inclusive, voltando de lá agora, mexendo na cozinha, limpando, se precisar de enfermeiro, fisioterapeuta, vai em casa, plano de saúde, coisa que a maioria dos brasileiros não tem. Agora, você imagina só, a fratura do fêmur, é só para exemplificar, a gente poderia falar de qualquer doença. Vocês vão entender ao final desse vídeo qual que é a minha exortação, tá? Cada um pensa de um jeito e vai proceder como achar melhor, mas eu acho que a gente vai ver uma epidemia de homens velhos e solitários e homens velhos e solitários e pobres. E os pobres são justamente aqueles que estão pensando em ter filho para ter um amparo no futuro, né? Com essa injustiça, altos níveis de divórcio, alienação parental comendo solta, a probabilidade é que você vai ter filho para não morrer sozinho, vai sustentar o filho por 18, 21 anos, vai acabar perdendo bens. Para exemplificar, Carlinhos Mendigo, o cara veio de uma condição ruim, quis constituir família, e ele sempre fala nas entrevistas a importância que ele vê de exercer a paternidade porque ele não teve pai, sofrendo alienação parental, perdeu um apartamento via penhora, né, por causa de pensão acumulada, 6 anos para conseguir a revisional, e mesmo assim, quando teve a revisional, ela baixou para um valor que não era possível pagar. Ou seja, ele muito provavelmente vai morrer solitário, porque o filho foi alienado, já não quer mais vê-lo, perdeu a casa, ele já não tem mais a casa própria, que é uma segurança para o futuro, né, para a pessoa não acabar na mendicância, e vai continuar devendo cada vez mais. Então, a família, que seria em tempos idos uma segurança para o homem, tá? Ela vira hoje um tormento, porque você sustenta um filho que não vai te amparar na velhice e que muitas vezes, desculpem a expressão, filhos que te detestam por motivos que não são legítimos, tá? Aí você para analisar. Vale a pena a gente ter filho com medo e casar com medo de velhice solitária? Na minha opinião, tá? Eu acho que ao avaliar esse cenário diabólico que a gente tem vivido, a melhor coisa que um homem pode fazer se ele tem medo de passar por uma situação assim, né? Imagina um homem pobre, sem família, que quebra o fêmur, né? A minha avó, por exemplo, tá de fralda, ela não consegue tomar banho, ela não consegue ir no banheiro, ela não consegue sair da cadeira de roda para a cama, precisa de gente para pegar o tempo todo. Imagina ser um homem que a sociedade já não é muito de ter pena, tá? Sem família e pobre, porque ele empobreceu pagando pensão, ele perdeu a casa própria que ele tinha no divórcio, ou por situações que fogem completamente do nosso controle, né? Porque muita gente gosta de falar, quando a gente fala do sofrimento masculino, as pessoas gostam de falar que tá vivendo assim porque quis. Você quer ver que não é, e eu vou exemplificar e comprovar para vocês? Quando houve a pandemia, a gente se lembra bem
que muitas pessoas estavam sendo ativamente proibidas de trabalhar, alguns estavam deixando a porta meio aberta, a pessoa tinha filho para sustentar, tinha que se sustentar, muitos pagavam aluguel, vários acabaram na sarjeta, e os agentes do Estado iam lá, fiscalizavam, multavam, fechavam, ou seja, você foi literalmente proibido de trabalhar sob penas judiciais, né? De descumprimento, não vou nem falar a palavra aqui, né? A gente sabe o que aconteceu bem durante esse episódio. E como não tinha como trabalhar, muitos homens estavam cumprindo prisão domiciliar. Aí você pensa assim, poxa, mas o cara não foi preso. Realmente, ele não foi preso. Mas a dívida que se acumulou durante esse período em que ele não pôde pagar a pensão é uma dívida que não caduca, tá? E é uma dívida que tem um juros extremamente absurdo, é um juros monstruoso e que no futuro ele pode vir a perder bens, assim como aconteceu com o Carlinhos Mendigo, via execução patrimonial, pelo mesmo Estado que o proibiu de trabalhar no primeiro momento e fez essa dívida surgir e crescer com leis abusivas e tirânicas. Vocês conseguem perceber que existem tantas possibilidades? Quando o Carlinhos Mendigo estava falando que estava 7 anos sem trabalhar, eu postei isso em uma página que eu tenho que chama Instituto Homem Sigma, eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Muita gente, poxa, mas Carlinhos, 7 anos sem trabalhar, né? E são 7 anos sem trabalhar porque ele estava já enfrentando o 4º mandato de prisão. Vira um ciclo. Você não pode trabalhar porque tem um mandado de prisão. Se você trabalhar antes de você conseguir pagar os atrasados, você vai preso. Na cadeia a dívida continua subindo. É solto, quem que vai arrumar um trabalho logo no primeiro dia depois que sai? Aí você sai da cadeia, leva 4, 5 meses para arrumar um emprego, que é uma coisa natural. Eu conheço homens e mulheres que estão desempregados há mais de um ano. Até se conseguir pagar, aí na hora que você está arrumando emprego, você já está indo preso de novo. Então assim, é uma lei totalmente ineficiente, completamente absurda, e o indivíduo cair nesse ciclo que eu estou abordando aqui, por medo de ficar sozinho na velhice, ele vai morrer sozinho e pobre, tá? E uma outra coisa que eu acho muito relevante a gente falar, que é a parte de vida no campo, eu até postei esse comentário que eu vou colocar aqui na tela, tá? Eu tenho visto esse êxodo reverso, né? É muito romantismo sobre a vida rural. A maior parte das páginas que ficam propagandeando esse tipo de vida não estão vivenciando a realidade, porque é uma realidade um pouco dura, mas tem seus prazeres também, não vou mentir, né? Tem a parte boa, a recompensadora, colher o que você plantou, a intimidade que você cria com seus animais, o silêncio, né? Eu, quando vim pra cá, eu tava morando do lado do baile funk, numa favela do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Era um porre pra dormir, não era fácil não. Aqui eu tenho o silêncio, né? Apesar dos bichos fazer um pouco de barulho também, berreiro de cabra de manhã, ganso sinaleiro cantando, mas nem se compara se tá vivendo ali em uma favela do Comando Vermelho. Mas o que eu tenho notado é que muitos querem fazer esse retorno à tradição. Primeiramente, que esse retorno à tradição, ele já começou a se tornar obsoleto e inviável desde a Revolução Industrial. O Olavo de Carvalho falou isso. Filho é um investimento, tá? E quem estiver me julgando, falando que eu estou capitalizando as relações paternas e maternas, vamos lembrar, né, que a própria pensão alimentícia, muitas vezes abusiva, como eu citei, é na verdade um jeito de você às vezes prender injustamente um homem e capitalizar também, usar o filho como fonte de renda. É uma das coisas que é a regra, convenhamos, vamos falar bem a verdade, é a regra, né? Só que antigamente você iniciava um projeto rural, tá? E você tinha essa mão de obra, você tinha o seu filho começava a trabalhar com você e para você, e na velhice, quando você já tivesse com as suas costas desgastadas, as articulações não operando tão bem, e você não consegue mais levar um estilo de vida tão salutar por causa da senilidade, o seu filho vai fazer a maior parte do trabalho que você fazia, e ele vai ter um ou mais filhos que vão fechar esse ciclo. E a gente vê isso aqui, né? Meu vizinho ali tá assim, o pai dele trabalhou a vida inteira aqui, eles conseguiram construir uma roça bonita, porque leva tempo, né? Aí hoje os pais não conseguem mais trabalhar, ele também já está ficando com problemas e dores nas costas, e o filho não quer saber desse tipo de vida. É muito difícil, tá? A gente tem que ser realista, você se mudar para o campo, conseguir uma boa mulher
e conseguir um filho que vai querer dar continuidade a esse seu projeto. Lembrando que muitas das coisas que você faz é para a posteridade. Determinadas frutas que você planta hoje por semente, você vai colher só daqui a 15 anos. Mas vamos imaginar, na melhor das hipóteses, que você consiga uma criança que esteja interessada, que goste, né, que você vai conseguir incutir na cabeça da criança esse amor pelo campo, pelas plantas, pelos animais, né? Ela já vai crescer sabendo como funciona o manejo, afinal de contas vai ser algo natural para ela, tão natural quanto escovar os dentes ou trocar de roupa. Mas uma coisa que eu até coloquei na aba aqui do canal, eu fiz isso na live, eu falei sobre isso na live com o Beis de Viriato. Vamos imaginar que você consegue encontrar uma pessoa que tem, vamos dizer assim, predileções insólitas, que não quer fazer parte da sociedade, não quer ser um escravo moderno. Então você se muda com essa mulher para o campo para você atingir, pelo que eu tenho visto nas pessoas que já concretizaram esse plano, a agricultura de subsistência, uma sustentabilidade mais real. Você vai ficar ali de 5 a 8 anos mexendo na sua propriedade. E muitas dessas pessoas, elas tomaram a resolução de trocar o dinheiro que elas ganhavam na cidade pela paz do campo, mas tudo na vida tem um custo. É o tempo que você gasta para poder colher determinados frutos. E às vezes a pessoa sai da cidade, mas ela continua trabalhando no campo. Muita gente não se importa, a pessoa prefere trabalhar mais e às vezes ter menos dinheiro para não ter um chefe enchendo o saco, não pegar trânsito. Aí você vai e arruma um filho. Tô falando situações reais, tá? Para você que tem esse intento, esse anelo de voltar a séculos pregressos, você vai e arruma uma criança. Por alguma razão, descontentamento feminino, ou por, às vezes, culpa do próprio homem. Não estou querendo encontrar culpados aqui na relação conjugal, mas acontece um divórcio. Quando você toma a resolução de viver uma agricultura de subsistência, tá? E eu estou falando isso aí por conhecimento de causa, tá? O advogado pode citar isso aí para o juiz não se importa. O juiz vai falar o seguinte: ninguém mandou você querer viver disso aí. Sai do campo e vai para a cidade trabalhar para você pagar sua pensão. Aí você arruma um filho, fica 10 anos construindo, lutando, batalhando. Além de todos os problemas que eu falei, da probabilidade de perda de patrimônio, tá? E de você morrer pobre ou pobre solitário, as pessoas que estão optando, né? Casais que querem ir para o campo, se a mulher da noite para o dia bater o pé no chão e falar acabou, você vai ter que sair do meio do mato de onde você está, para pagar no mínimo 30% do salário mínimo. Aí eu te pergunto, vale a pena? É um risco que você está disposto a correr? Porque você vai ter que abandonar os seus projetos para poder arcar com os custos determinados judicialmente, né? E lembrando que também você tem um prazo para isso. Esse prazo hoje, né, falando da legislação, é de 30 dias, mas nós sabemos que até sair o mandado de prisão pode se levar, dependendo do estado, da cidade, de 4 meses a 1 ano, mas é uma coisa rápida, né? Mais célere do que o processo revisional. Então, sempre que você vai estabelecer esses planos de longa data, né, falar de futuro, ter uma visão mais adiante, de constituir família, para você não correr o risco de viver uma velhice solitária, ou empreender um projeto bucólico, iniciar uma vida no campo, com criação de animais e contar com filhos e esposa, você vai correr o risco de cair nessa dinâmica que eu estou falando e entrar nesse ciclo que eu exemplifiquei, que é o caso do Carlinhos Mendigo, né? Mas o Carlinhos Mendigo é uma pessoa influente, que tem amigos, que tem dinheiro. Você imagina um Zé Ninguém passando por uma situação dessas? Ele não vai, como ele falou na entrevista, comer de graça, viver de graça, ter apoio financeiro e mídia para poder dar a sua versão. Porque toda história tem 2 versões, né? 3, né? A versão A, a versão B é a verdadeira. E muitas vezes a percepção, inclusive na justiça, acaba tendo mais valor do que a própria realidade. Um Zé Ninguém que cai num ciclo desse igual do Carlinhos Mendigo, ele vai literalmente virar mendigo. Ou vai apertar o botão para ir de arrasto para cima, porque não vai conseguir lidar com a humilhação, né? De saber de perder tudo que conquistou, ser tratado igual bandido, ficar atrás de uma jaula igual um animal, às vezes porque foi proibido pelo Estado de trabalhar
como no caso da pandemia. Então são coisas que a gente tem que pensar, tá? Eu acho que você tomar a decisão de se mudar para o campo para constituir família, pense nisso. O filho é uma mão de obra, o Olavo de Carvalho falou isso. O filho é uma mão de obra, um investimento. Você investe para ele trabalhar para você no futuro. Você sustenta ele na infância e ele te sustenta na velhice. E essa dinâmica acabou. Filho virou só gasto. Existe a probabilidade do divórcio, que vai te obrigar a sair de onde você está, da noite para o dia, para pagar os valores da pensão, né? Muitas vezes o sítio pode acabar não suprindo, dando mais gasto do que prejuízo. E se você quer fazer isso porque você tem esse interesse de ter uma velhice rodeada de filhos para te darem amparo, afeto, cuidar de você, como eu citei o exemplo da minha avó, vamos lembrar que a realidade mudou. E o futuro, né, a Deus pertence, mas o futuro, na minha opinião, é obscuro, é negro. Não tô tendo uma visão distópica das coisas. E os homens hoje os que não têm filhos têm grande chance de viverem vidas solitárias ou a chance de constituir família e acabar morrendo sozinho, endividado e perdendo até a casa própria, né? Ou tendo que vender, ou perdendo até no momento mesmo do divórcio, nem por execução patrimonial, no momento mesmo do divórcio, o cara perde a casa. Isso é a coisa mais comum que tem, todo mundo sabe disso. E agora eu vou dar Blue Pill, né? Eu vou dar, brincadeira, mas eu vou falar agora aqui da pílula azul, porque eu vejo, né, que como as coisas estão muito radicais, eu noto que existem muitas pessoas que estão com pavor de mulher. E até é compreensível até certo ponto, mas muitas generalizações têm sido feitas. E eu vou te falar o que eu tenho visto, tá? Com muitas frequências nos fóruns, grupos de WhatsApp que eu participo. Muitas vezes, quando o cara se mete numa enrascada dessas, né? Pensão abusiva, ou perde emprego, vai pra cadeia, fica devendo, ou não pode pôr nada no nome dele, porque senão pode haver execução patrimonial. Às vezes não pode nem ter uma conta no banco, porque a conta é bloqueada, ou pode haver penhora de mais 20% do salário, tendo que pagar 50% do salário mínimo. Quem é que paga isso, né? É lei, né? E ainda consegue pagar aluguel, muitas vezes o cara é assalariado. Difícil. Muitas vezes é a nova esposa, ou namorada, ou mulher que mora junto, que vai auxiliar o homem a passar por essa odisseia no inferno. Então eu acho que esse pavor de mulher que muita gente tem tido no universo dos direitos dos homens, é como eu sempre falo, evite os filhos, porque num caso de separação, a pensão nem é uma coisa ilegal, né? Não é uma brecha jurídica, igual usar medida protetiva para afastar o cara da casa que é dele, né? Tentar fazer alguma manobra astuta envolvendo a vara de família. É simplesmente a lei, é uma coisa que ninguém nem vai ficar com a consciência pesada. Se tiver que mandar prender no desemprego, vai mandar prender mesmo, porque isso é visto pela sociedade como moralmente correto, né? Então você evite filhos, que isso é a garantia mais da pobreza e de problemas com advogados, com justiça, né, enfim, tudo que foi dito até aqui. E você evitar também de colocar uma mulher para morar na casa própria, porque ela pode se valer de medidas protetivas e denunciação caluniosa e usurpar o seu imóvel, ainda que temporariamente, isso aí dá uma dor de cabeça danada, gasta dinheiro pra caramba, né? Então se tem casa própria, aluga, vende a casa, investe, os juros que você vai ganhar com o dinheiro do imóvel vale muito mais do que o valor do aluguel, né? A gente sabe hoje, quem vê essa questão de investimento, sabe que casa, investir em imóvel é uma coisa que não tá valendo muito a pena. E você, morando junto, fazer o contrato de separação total de bens, que é menos perigoso casar dessa forma do que só morar junto e estar em uma união estável. Não tendo filhos e não colocando a pessoa para morar na sua casa própria, alugue e vai viver de aluguel, para garantir que você não vai ser vítima de uma medida protetiva de afastamento do lar sem ter feito nada. O risco é menor do que contar com o filho para te amparar no futuro. Essa é a reflexão de hoje. Pense bem antes de iniciar projetos no campo visando mulher e filhos para a posteridade, e o futuro, né, o seu futuro, homem, você homem, nessa sociedade que a gente vive, o seu futuro cabe a você decidir, porque muitos de nós não teremos filhos e irmãos para nos amparar durante um momento de enfermidade. Qual a sua opinião? Comenta aqui no vídeo, se inscreve e a gente se vê na próxima produção. Valeu!